Olá, pessoal. Boa tarde. Então, vamos iniciar mais um webinar, né, das séries webinários aí do Bureau Veritas, agora do mês de junho. A gente vai falar sobre boas práticas de higiene para minimizar o risco do Covid-19 nos serviços de alimentação. Então, vou me apresentar. Meu nome é Raquel Bachega, eu sou a gerente de operações de Food Service, né, que nós atuamos como responsáveis técnicos ou consultores em estabelecimentos de serviços de alimentação, então redes de fast food, restaurantes, supermercados. Contamos com uma equipe aí de 180 profissionais, que a maioria é nutricionista, né? Mas temos também engenheiro de alimentos, médicos veterinários, numa abrangência aí nacional, em todo o Brasil. Então, o objetivo aqui hoje estou junto com a Juliana Cominato, ela trabalha comigo também no Bureau Veritas, na área de food, ela é supervisora dos contratos, né? Então, nós vamos fazer aí em duas partes. Eu vou iniciar e depois a Juliana dá continuidade aí com o restante do conteúdo. Nós vamos... Deixa eu passar aqui. Nós vamos explanar um pouquinho, né, o assunto e trazer o que as notas técnicas da Anvisa abordam sobre higienização, quais são as medidas, o que teve de mudança e reforço de alguns procedimentos, né, considerando a permanência do vírus aí nas superfícies, mãos, enfim. Então, é fundamental redobrar os cuidados com a higiene, né, particularmente aí a gente vai reforçar bastante a questão de lavagem de mãos, como uma das estratégias para evitar a sua disseminação. Antes de iniciar, falar um pouquinho do Bureau Veritas, para quem não conhece. Bureau Veritas é uma empresa de origem francesa, né, portanto uma multinacional, ela tem atuação aí em todo o mundo, ela vende produtos de avaliação, né, então inspeções, certificações, consultorias, auditorias, né, ela é líder mundial em testes e inspeções, e é bem conhecida na área de certificação. Aqui, esse slide, eu trago um pouquinho mais a nossa área do food, né, do food service. Então, como eu disse ali no início, são voltados para os serviços de alimentação. A gente está há 15 anos nesse segmento, atende aí em torno de 1.500, já chegamos aí a 2.000 restaurantes, né, em todo o Brasil. Bom, então vamos iniciar. Primeiro, né, a gente está todo o webinar, para quem vem nos acompanhando, né, os nossos assuntos estão sempre voltados aí para o Covid, não tem como ser diferente, né, até pela questão do segmento, está extremamente inserido. E antes, toda vez que a gente inicia, a gente sempre traz a questão se o coronavírus pode ser transmitido por alimentos ou não. Isso ainda tem muitas dúvidas, muitas demandas, né? Seja por profissionais ou pessoas que não são da área, não são profissionais, pelo menos assim, eu recebo ainda muito questionamento, né? Então, não tem nenhuma evidência de que o coronavírus pode ser transmitido pelo consumo de alimentos, né? A dinâmica da pandemia, ela mostra que a transmissão do vírus tem ocorrido de pessoa a pessoa, pelo contato próximo, né, com o indivíduo infectado, né, ou por um contágio indireto. O que é o contágio indireto? É quando você toca ali uma superfície, um objeto que estava contaminado, né? Então, alguém tossiu, espirrou ali naquela superfície, uma maçaneta, ou enfim, na mão, e da mão transportou para uma maçaneta, eu vou lá, encosto, passa para minha mão, trago isso para o meu corpo, tá? Então, essa é a forma indireta. Mas diretamente ali, pelo consumo de alimentos, não tem nenhuma evidência e nenhum estudo que comprova isso. E aí, já que a gente vai falar aqui de superfícies, né, quando a gente engloba a parte de higienização de equipamentos, utensílios e áreas, a gente trouxe também alguns estudos da duração desse vírus aí em algumas superfícies, né? Então, segundo a OMS, o vírus pode persistir por poucas horas ou vários dias, né? O que a gente tem aqui são vários dias, dependendo do tipo de superfície, a temperatura, né, a umidade do ambiente. Mas a notícia boa é que eles são eliminados aí facilmente pela higienização, né? Então, água e sabão já elimina, inativa o vírus. E a desinfecção de superfícies, né? Tanto pela ação de, então, assim, é detergente, é sabão, é água, é o álcool 70. A gente vai falar bastante aí dos princípios ativos de alguns produtos, né? Pela lavagem de mãos, e eles são muito sensíveis também a altas temperaturas. Então, como dentro dos serviços de alimentação a gente tem preconizado aí pela vigilância sanitária, pelas normas, uma temperatura em mínima de 70 graus na cocção, isso já inativa o vírus. E aí, de acordo com a Fiocruz,
né, o corona ele pode sobreviver e permanecer por períodos diferentes, em diferentes superfícies, né? Não há bem um consenso sobre esse período, mas em estudos mais recentes, o que traz aqui? Que ele sobrevive até 3 dias no inox. No plástico e no papelão, a sobrevida foi de 24 horas, né? Um dia. A OPAS, o estudo da OPAS já está trazendo 3 dias. O alumínio pode ficar até 8 horas, né? E no vidro até 4 dias. Então, isso tem mudado, porque os estudos e pesquisas estão avançando e saindo novas informações, é importante a gente estar acompanhando. E aí, além das práticas de higienização, né, já seguidas no dia a dia do estabelecimento, obedecendo o que já é preconizado nas legislações sanitárias, né, é essencial que todos os serviços de alimentação avaliem os seus procedimentos, né, verifique a necessidade de reforço de algumas medidas e a implementação de novas práticas. Não tem como a gente vir para essa retomada, né, eu continuar ali trabalhando, nem que eu estou fazendo um serviço de delivery, né, de só entrega ou só retirada, e não ter nenhuma mudança, nenhum impacto ali no meu processo. Não tem como. Todos os processos têm que ser revistos e de acordo aí com o que você adotou, você vai mudar ou você vai fazer um reforço, tá? É muito, muito, muito importante envolver, capacitar, conscientizar toda a equipe operacional, né? Todos os manipuladores que estão direto ou indiretamente envolvidos. Em relação ao assunto, e já que a gente está focando aqui em relação à higienização, trazer na prática aí tudo que envolve esse conteúdo, né? A gente sabe que às vezes eles têm muita dificuldades em realizar e manter alguns processos. Muitas empresas, né, a gente trabalha com fornecedores institucionais, e aí eles têm uma gama, uma cesta muito grande de produtos de limpeza, e os funcionários às vezes são leigos, assim, não, os nomes são em inglês, assim, acaba confundindo. Então, é o nosso papel, né? Estou falando aqui como RT, né? Como profissional, então, ou do dono, eu não tenho um RT, mas é o papel dele ali envolver o técnico da empresa ali para também estar dando essa instrução para toda a equipe, né? Ou ir atrás da informação, pelo menos, para repassar, tá? E com muitos questionamentos, né, que têm surgido, principalmente em relação ao uso de EPI no contexto das normas sanitárias, de alimentos e da situação da saúde atual, a Anvisa ela publicou agora em junho, no início de junho, algumas notas técnicas sobre esses assuntos, tá? A gente vai explanar mais a nota técnica 47, mas a gente trouxe as 3 aqui que acredita ser bem importante aí para o segmento. Então, a nota técnica 47, ela dispõe sobre o uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao Covid-19. Ela atualiza a nota técnica 1518, que, se eu não me engano, foi uma das primeiras que saiu sobre o assunto. Tá? Então, essa entra em substituição, ela está um pouco mais atualizada, ela está englobando a questão de luva e máscara, que a gente vê que foi um pouco ignorado, assim, no começo, não, serviço de alimentação não é obrigatório, ponto final, mas, assim, não tem como, né? O pessoal está usando máscara para proteção deles e não focando no alimento, então eles abordaram esse assunto e fizeram uma atualização. É importante fazer uma leitura dessas notas técnicas. A 48, ela é um documento orientativo, né, para a produção segura dos alimentos durante a pandemia, bem voltada para a parte de manipulação, as operações. Ela atualiza a nota técnica 18 também, que fala sobre isso. E a nota técnica 49 é a orientação para o serviço de alimentação direto ao cliente. Ela está voltada para o cliente, né? Ela não substitui nenhuma, porque até então a gente, pelo menos da Anvisa, a gente não tinha nenhuma orientação em relação a esse sentido, tá? E a Anvisa, assim, ela vai monitorar de perto a situação, né? De forma a identificar eventuais mudanças aí que possam afetar as orientações constantes, né, nesses documentos. O negócio está muito dinâmico, então, conforme novos estudos vão saindo, novas informações vão saindo, a Anvisa também vai se atualizando, né, que hoje é o nosso órgão de referência. E aí, falando agora, né, a gente vai segregar aqui o webinar, né, o treinamento aqui em três etapas de higienização: a higiene pessoal, a higiene dos alimentos e a higiene do ambiente, né, equipamento, móveis e utensílios. Na questão da higiene pessoal, né, abordar um pouquinho quais os cuidados que a gente tem que ter com o funcionário, né? Então, começa desde o trajeto do funcionário aí para ele, né, tá indo trabalhar. Então, nesse trajeto, ele pode, né, dependendo do meio de transporte que ele utiliza, ele pode estar mais exposto em contato com o vírus,
Então, é importante que assim que ele chegar no estabelecimento, tenha todo um cuidado, só que precisa passar essas orientações para eles, né? A gente não pode esperar que isso, que ele tenha toda essa consciência. Então, cabe à empresa, dentro do guia dela, do protocolo dela que ela montar, ela passar essas instruções. Então, primeiro de tudo, né, avalia se o estabelecimento pode disponibilizar máscara para os colaboradores utilizarem durante o trajeto, né, porque ele vai estar utilizando uma no trajeto, quando ele chega no estabelecimento, ele vai se paramentrar, se trocar, o ideal é que ele troque essa máscara que ele veio da rua, né, e às vezes a gente, bom, enfim, não sabe a situação de qualquer um, de todos, né, dos funcionários. Então, avalia se tem essa possibilidade para usar no trajeto tanto da ida quanto da volta, né? Até porque tem também uma obrigatoriedade aí por questões de alguns decretos municipais aí estaduais. Bom, aí ele chegou, né? O funcionário chegou, qual que é a orientação dele? Não ficar ali zanzando, entrando no salão, entrando na cozinha, dando oi para os colegas, né? Ele já tem que ir direto para a área dos vestiários e se trocar. Então, também a orientação para evitar aglomerações, utilizar o vestiário somente uma pessoa por vez, tem que estar dando essa orientação, né? Hoje, de praxe, não tem isso, o pessoal acaba separado por sexo e entra e se trocam junto, então já tem uma primeira mudança de comportamento aí. Se possível, recomendado o banho antes do início da atividade, né? Isso aí, a norma técnica também, tudo que a gente está trazendo são orientações, né, da Anvisa. Ah, por quê? Porque a pessoa veio da rua, ela veio de fora. Então, assim como a gente que chega em casa, o ideal, né, a gente chegou em casa, a primeira coisa ali, né, tirar, lavar a mão, tirar a roupa, tal, e ir para o banho. Tenta fazer isso no trabalho também, isso traz mais segurança para a pessoa que veio da rua e para os seus colegas de trabalho, porque vão ficar no mínimo ali pelo menos 8 horas juntos, né, um do lado do outro, e a gente sabe que às vezes o espaço físico ali das cozinhas, muitas não consegue nem, a gente não consegue nem cumprir aquele distanciamento mínimo de 1 metro, tá? Os funcionários, eles não devem, né, realizar o trajeto utilizando uniforme de forma alguma, então ele tem que se trocar dentro da empresa, né, realiza ali a troca de roupa e a roupa dele ele vai colocar num saco plástico, guardar dentro do armário, separado ali do sapato, tá? A gente tem visto muito assim, às vezes não é um manipulador, mas é uma pessoa do caixa ou uma pessoa administrativa, eu não tenho uniforme, eu tenho só uma camiseta, e aí do jeito que né, chegou da rua, tal, senta e começa a trabalhar. Então leva pelo menos uma outra troca de roupa para você estar utilizando dentro do estabelecimento, né? Pensando em você, né, no manipulador e nos colegas de trabalho. O uniforme tem que ser higienizado e trocado diariamente, né? E como garantir isso? É aquilo, é conversa e conscientização com a equipe, só que para isso a gente também tem que garantir que ele tenha mudas, né? Uma quantidade de mudas mínimas aí de uniforme para estar trocando. Não adianta dar 1 ou 2 uniformes e pedir para ele trocar todo dia, né? A gente está entrando aí no inverno, a gente sabe que tem uma questão de tempo, às vezes não dá para secar, a quantidade não é suficiente, a gente ouve muito esse tipo de reclamação, então esse é um ponto aí que fica de alerta, né, para as empresas pensarem aí, ver essa questão, poxa, eu não consigo agora trocar de todo mundo, meu uniforme é muito caro, é uma doma, é bordado, tal. Será que não é hora de repente rever e colocar algo mais simples, mais viável, uma camiseta, pelo menos nesse momento crítico, para você garantir dar condições para ele estar fazendo essa troca diária, tá? Retirar os adornos, né? O que são os adornos? Relógio, pulseira, né, piercing, anéis, correntes, enfim, alianças, tudo. O ideal, né, nesse momento de pandemia, é nem vir da rua com esses adornos, porque a orientação que a gente tem da vigilância sanitária é que o manipulador não pode utilizar adornos. Aí, ok, ele chega para trabalhar, né, retira tudo, guarda ali na bolsa, enfim, no armário. Agora, a orientação por ser superfícies de contato, né, metal, o ideal é que já venha sem nada. É uma superfície a menos que você tem que se preocupar, que você tem que higienizar. Manter as unhas limpas e curtas e sem esmaltes. Não utilizar celular ou qualquer objeto pessoal dentro da área de manipulação. Tomar muito cuidado, isso é uma política também de algumas empresas, né? Algumas não têm isso determinado. Ele pode entrar com o celular, outras já têm. Tem algumas empresas que, mas ele usa o tablet ali para pegar uma ficha técnica, para pegar um pedido, para pegar uma receita. Não tem como, faz parte da ferramenta de trabalho? Ok. Então, você cria mecanismos de que aquilo vai ser constantemente higienizado, porque é uma superfície de contato. Ok?
higienizar as mãos antes do início das atividades. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais, falar bastante da questão de higiene de mãos, produtos a serem utilizados. Não tocar nos colegas de trabalho, manter o distanciamento, né, o famoso distanciamento social. Não falar, tossir ou espirrar próximo de outras pessoas ou de alimentos. Isso já era também uma premissa para manipuladores de alimentos e agora mais ainda reforçado. Não compartilhar objetos de uso pessoal, uma prática muito comum dentro dos restaurantes. Então, troca caneta, né? Às vezes empresta celular, maquiagem ali, a gente vê muito, principalmente pessoal de salão, para se arrumar, então troca pente, maquiagem, às vezes até toalha, muito cuidado com isso, né? Não é o momento mais de estar fazendo essa gentileza, às vezes, de emprestar aí uma maquiagem. No horário de descanso do colaborador, né? Se ele for ter contato com alguma área externa, fora ali do estabelecimento, ele tem que trocar de roupa, né? Não adianta ele sair para fora com... A gente está tendo todo esse cuidado com o uniforme e aí ele sai para fora, a gente às vezes não sabe onde fica, ou fica numa área exposta, que tenha contato com outras pessoas, e depois retornar para dentro, né, o ambiente aí com essa mesma roupa, o sapato ali que ficou transitando, até porque o sapato a ser utilizado tem que ser um sapato aí de segurança, ou se não for um sapato específico, né, tem que avaliar o risco da área, mas o sapato específico para o trabalho, e não aquele que veio da rua. E aí, falando um pouco de higiene de mãos, né, a nota técnica 47, ela está trazendo bem essa questão, o texto é bem longo em relação a isso, eu acho que deu uma boa esclarecida em relação à questão da luva, que era um dos itens aí pelo menos a gente tem recebido muito questionamentos e dúvidas, né? Então, luva e máscara, que ele é abordado, né, nas regras aí de boas práticas de manipulação, mas agora numa perspectiva diferente, ele tem um foco na redução não tendo como foco a redução de contaminação dos alimentos, mas sim do colaborador. Tudo que envolve a parte de boas práticas ali de alimentos, né, preconizado pela legislação federal RDC 216, a gente não vai abordar muito, a gente está focando mais para os itens mesmo de Covid, em relação à prevenção do Covid, ok? Então, essas regras aí, né, na 216, não abrangem o uso de EPI para a proteção de saúde do trabalhador. E agora o pessoal independente, como o Ministério da Saúde determinou aí como prevenção o uso da máscara, isso veio à tona. Então, independente, assim, o que estava acontecendo? A vigilância dava uma orientação, o Ministério da Saúde dava outra. E agora, com essa atualização dessa nova nota técnica 47, acho que agora está se falando a mesma língua. Então, assim, vamos usar? Vamos. E quais as regras que a gente tem que cumprir, tá? Então, vamos falar um pouquinho de luva, depois eu abordo a questão de máscara. Com as mãos, né, como ela representa uma das maiores fontes de contaminação cruzada, não só do corona, mas também de outros vírus e bactérias, o processo de higienização, ele tem que ser reforçado sempre e constantemente. Mudou do que era antes? Acho que mudou sim, tem algumas questões aqui de sabonete, o método de lavagem, aí a questão de ser reforçado, a periodicidade ser mais reforçada também. Então, esse é um item dentro do procedimento, né, dentro do seu procedimento, que ele tem que ser revisto. Então, o que a nota técnica 47 ela fala, né? Que o uso de luvas ele é necessário somente em situações específicas. Por exemplo, um alimento pronto para consumo ou um alimento cru que já foi higienizado, né? O seu uso não garante a proteção contra o Covid-19. Então, não tem nenhuma recomendação de qualquer autoridade sanitária e de saúde nacional ou internacional que indique o uso de luva em serviços de alimentação como uma estratégia efetiva para reduzir a transmissão ou contaminação por Covid-19, né? Quando se usa luvas em serviços de alimentação ou indústrias de alimentos, um erro comum é não trocá-las na frequência que se deveria, fazendo do seu uso um fator de risco, né? Porque esse EPI que deveria proteger, ele acaba acumulando mais sujeira, tornando-se um foco de contaminação. E outro problema que a luva passa é aquela falsa sensação de segurança, fazendo com que o manipulador negligencie, né, algumas condutas de higiene, como a própria lavagem de mãos. Portanto, a adoção de luvas ela não deve ser feita de maneira indiscriminada. O que a gente tem percebido aí de demandas até de nossos clientes? Então, o pessoal vai lá e reclama no Fale Conosco, no saque ali de algumas redes de serviço de alimentação que a gente atende. Ah, olha, eu vi ali o manipulador, ele tá
manipulando ali o meu sorvete, mas ele não está usando luva. Está manipulando tal produto, eu não vi ele usando luva. Então, o próprio consumidor, o próprio cliente, eu sei que ele acaba confundindo, né? Ele acredita que o uso de luva é uma proteção a mais, mas não é. Então, nada mudou em relação à luva, né? Tem muita gente técnica aqui, acredito que sim, a gente já sabe dos riscos, né? Eu citei aqui. E então, assim, vamos adotar luva? A gente também teve alguns questionamentos de cliente em relação a isso. Não, não se deve adotar a não ser em situações específicas, né? Então, assim, um alimento pronto para consumo que eu não vou usar um pegador, eu vou pôr minha mão direto. Mas também você tem outros recursos. Se você tiver um procedimento bem implementado ali de lavagem de mãos, não te obriga o uso da luva também. Tá? Então, a luva ela continua com a mesma orientação, não mudou em relação a isso, mas é um ponto que vale a pena ser reforçado aí com todos da equipe, porque às vezes vem do próprio manipulador essa dúvida. Mas eu quero usar... E não, isso não vai mudar em nada. Na verdade, se você não usar corretamente, aí você está piorando a situação, né? O risco é maior para você, ali em relação até o coronavírus, e para o alimento também. A lavagem, né, a frequência correta das mãos, ela continua sendo a estratégia mais importante para evitar contaminação. E aí, falando da higienização, né, quando a gente fala de higiene de mãos, quando que eu tenho que lavar as mãos? Se a gente olhar as legislações, as que eu citei aqui, a 216, né, e outras legislações municipais, tem a CVS 5 do Estado de São Paulo, a 2619 do município de São Paulo, e a própria nota técnica 47, ela detalha aqui, tá? Então, assim, antes de iniciar o meu trabalho, tenho que lavar as mãos, depois de tossir, espirrar, suar o nariz, levar mão no rosto, né, coçar a orelha, manusear algum alimento, seja ele cozido, pronto para o consumo, preparar alimentos crus, quando for mexer com lixo, enfim, usar aí os sanitários antes e depois de comer, depois de lidar com dinheiro, também não está sendo muito indicado no momento, depois de tocar em dispositivos como celulares ou tablets, antes de colocar a luva descartável, se for necessário, antes e depois de colocar uma luva, máscara e também na retirada, tá? Então, regularmente, e quando houver qualquer interrupção de atividade de manipulação, tem que ser higienizada as mãos. O que a gente indica aqui? Coloca um timer, se possível, né, no seu estabelecimento ali, para tocar de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos. Mas antes eu lavava de 1 em 1 hora se não tivesse uma quebra da atividade, mas agora tem que diminuir, tá? Então, esse é um dos procedimentos aí que entra como reforço. Diminui a frequência e reforça quando que tem que ser higienizada. Aqui é uma figura da higienização das mãos, né? Um passo a passo, eu não vou detalhar, é uma imagem, ela é da fonte da Anvisa, se vocês entrarem lá no site da Anvisa, vai ter esse passo a passo de higienização das mãos. Isso aqui é importante também, outra dúvida que o pessoal tem, né? Então, a recomendação das legislações sanitárias é que se utilize sabonete bactericida nas áreas de manipulação, né? Para higiene das mãos, considerando aí bactérias patogênicas. Mas se não tiver um sabonete bactericida, obrigatoriamente eu tenho que estar usando álcool em gel. Esse era o procedimento. Raquel, e agora? O que mudou? O sabonete bactericida, ele não tem um efeito específico sobre o coronavírus, tá? Porque é um vírus e o sabonete é mais voltado para a bactéria. Mas a indicação da utilização do álcool em gel 70%, essa sim entrou assim como... Ela não entrou como uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação que a gente faz aí a todos os estabelecimentos, tá? Então, independente se o estabelecimento usa ou não o sabonete bactericida, ele tem que incluir o álcool 70 no processo de higienização dele. Em relação às máscaras, né, apesar do uso de máscaras não ser obrigatório da legislação sanitária vigente, né, no contexto das boas práticas de fabricação e manipulação, o Ministério da Saúde ele acolheu as iniciativas voluntárias do uso de máscaras caseiras e passou a sugerir o seu uso como meio de contribuir para a redução da disseminação do Covid. Segundo o órgão, né, pesquisas têm apontado que as máscaras caseiras impedem que as gotículas, né, expelidas pelo nariz e boca se espalham pelo ambiente. Então, não tem como, aquilo que a gente já comentou, estados, municípios já decretaram aí o seu uso obrigatório em várias situações. E aí, nesse sentido, né, apesar de não haver obrigatoriedade em nível federal, também se recomenda o uso das máscaras de proteção facial nos serviços de alimentação, seja elas descartáveis ou reutilizáveis,
mesmo para os trabalhadores envolvidos em atividades que não demandam a utilização desse tipo de EPI. Né? No caso, é o manipulador ali, o cozinheiro, o pessoal que não vai ter o contato direto com o cliente, o pessoal de dentro da cozinha, o que a gente tem visto na prática, que sim, praticamente todo mundo está utilizando. Então, essa medida também é importante em locais em que as medidas de distanciamento mínimo ali de 1 metro entre os trabalhadores não seja possível de se implementar, que é o caso de muitos locais aí. E quais os cuidados que a gente tem que ter com o uso da máscara? Então, isso é importante. O estabelecimento não é nem assim, eu vou adotar ou não, né? O cidadão adotou, então tá. Então, qual a orientação que eu tenho que dar aqui para a minha equipe, né? A adoção de máscaras, ela tem que seguir integralmente as orientações sobre o tipo, a confecção, o uso, a troca e a higienização, né? Caso contrário, aí o seu uso pode tornar-se um veículo de contaminação, ao invés de estar protegendo. E aí as empresas devem fornecer algumas orientações aos funcionários para o uso, o descarte e a substituição, né? E quais são elas? As máscaras descartáveis, elas podem ser utilizadas por até 2 horas, né? E depois tem que ser descartadas. As máscaras de pano, elas podem ser utilizadas, porém é importante avaliar a quantidade necessária e o sistema para controlar a troca. Qual que é a recomendação aí da nova nota técnica, né? De 2 a 3 horas, ou se perceber umidade, tem que trocar antes. Quais medidas eu posso adotar? Uma sugestão que a gente faz é implementar cores diferenciadas, tá? Então, o pessoal está entrando 8 horas da manhã. Das 8 até umas 10, ou se eu estabelecer até as 11, eu vou usar a cor branca. Depois eu vou usar uma cor azul. Depois que der 2 ou 3 horas de novo, eu vou usar uma cor amarela. Porque aí quando você olha, né, visualmente ali, você bate o olho na tua equipe, você tá vendo que todo mundo tá fazendo a devida troca. Se a pessoa usar sempre a mesma cor, assim, fica um pouco mais difícil, né? É igual a higiene de mãos ali. Pessoal, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Por isso que a gente fala, coloca um timer tocou, vai todo mundo fazer a higienização das mãos. Ela deve ser de uso individual, né? Na verdade, jamais ser compartilhada em hipótese alguma com outra pessoa. E quando for realizar a troca da máscara de pano, né, coloca a máscara que será higienizada em um saco plástico ou recipiente separado dos demais, né, para não colocar ali com a roupa que você veio da rua. Você ficou ali 3 horas com aquela máscara, então coloca ela num saquinho separadamente. E aí, como usar a máscara de pano? A gente também tem um passo a passo, a Anvisa tem bastante essas instruções, né, de como colocar, tem aqui uma ilustração, vou passar rapidamente para vocês. Lava as mãos antes de vestir a máscara, utilize o álcool 70, veste a máscara pelo elástico, né, ajeita a máscara cobrindo o nariz e a boca, ela não pode ficar afrouxada, ela tem que ficar bem confortável ali no rosto, né, para não ficar saindo, incomodando, porque senão a gente fica irritada, acaba puxando para cima, para baixo. Bom, fez tudo isso, lava as mãos novamente. Evita ficar tocando o olho, nariz, boca, não tocar a máscara durante o seu uso e trocar sempre que a máscara estiver úmida, né, ou suja, ou a cada ali 2 ou 3 horas. E quando for fazer a retirada, né, a troca da máscara de pano, tira sempre pelo elástico que está atrás da orelha, né, ou da cabeça, não pode encostar na parte frontal, que é onde tem o maior acúmulo ali de contaminante. Retira ela, coloca num saquinho plástico, né? A gente tem que criar esse hábito de estar levando um saquinho plástico. Sei que é difícil, eu mesma quando saio, às vezes acabo esquecendo, e aí você tem que tirar, tem que trocar, é desagradável, você vai pôr ali na bolsa com outras coisas juntos, já fica pensando numa contaminação cruzada. Então, leve um saquinho, coloca lá para estar lavando em casa. Quando for realizar a troca da máscara de pano, coloque a máscara... já falei, desculpe. Como higienizar a máscara de pano? Então, a nota também traz esse novo procedimento de higienização. Primeiro que as máscaras têm que ser lavadas aí diariamente.
né? Lavar com água e detergente e desinfetar. Como? Ela tem que ficar 20 minutos imersa ali numa água sanitária. Aí você vai fazer a diluição dela. Então, para 1 litro de água, 2 colheres de sopa rasa da água sanitária. Então, é importante, eu sei que tem assim, muita informação em relação a isso, mas como empresa é importante você montar ali um procedimento, um folder, uma coisa muito simples para estar entregando para o colaborador para garantir que seja feita essa higienização corretamente, né? E aí depois de lavada, enxaguada, seca, passa com ferro quente. A Anvisa tem uma recomendação de até 30 lavagens para máscaras de tecido, né? Eu nem sei se elas aguentariam tudo isso com todo esse processo aí de estar no cloro, de lavar todo dia, de passar, mas enfim, essa é a recomendação que eles trouxeram. E aí tem o Face Shield, né, que é aquele protetor facial, também está sendo bem divulgado, utilizado, a gente vê muita gente usando ali, principalmente para quem está em contato direto com o cliente. Qual que é a vantagem dele? Ele protege o rosto como um todo. Então, para a pessoa, ela está ali, assim, de qualquer gotícula que vier, tá do olho ali até embaixo, tudo protegido. Só que ela não, se for optar aí para usar o Face Shield, ela não elimina o uso da máscara, né? A máscara que faz a proteção do sistema respiratório como um todo. Tá? Então, mesmo que utilizar o Face Shield, não pode deixar de estar utilizando a máscara de tecido. E a higienização de hortifruti. Então, eu terminei da parte de falar da higiene pessoal, né? As recomendações principais, e agora eu vou abordar a higienização de hortifruti. Para o hortifruti, a gente nada mudou, né? A gente já tem um procedimento nas legislações sanitárias bem detalhado, que ele fala de todo o cuidado que a gente tem que ter com toda a sanitização, quais os hortifrutis que têm que ser desinfetados, aqueles que passam por cozimento não precisa. A nossa recomendação aqui, a gente está falando para sanitizar tudo. Ah, mas por quê? Se a legislação, se a própria legislação fala que a temperatura, ela elimina o vírus. Ela elimina. Aqui a gente está colocando como uma segurança a mais. Por quê? Porque é um hortifruti que está vindo de fora, você está trazendo para o seu estabelecimento, então o mesmo cuidado que você vai ter com aquele que você vai sanitizar, sanitiza tudo, né? Que seria a porta de entrada. Então, vamos lá. Retirar as partes deterioradas das frutas, legumes e verduras. E após esse processo, devem ser lavados cuidadosamente, um por um, com água corrente e potável para retirar as sujidades. Frutas e legumes, né, que possuem casca, eles precisam ser limpos com escovinha, né, ou bucho específico para esse fim, para que toda sujeira ali, terra, resíduo, seja retirado por completo e enxágua. E aí entra a parte de higienização. Então, se você tem uma empresa com um produto institucional, né, ele já tem toda uma recomendação de qual é o produto, qual é a diluição, o tempo que fica. Ah, eu não tenho, né, a minha empresa aqui, de repente é uma empresa pequena, eu compro água sanitária, como que eu tenho que fazer? Então, essa é a orientação da vigilância sanitária, deixar por 15 minutos em solução clorada. Para 1 litro de água, você utiliza 1 colher de sopa rasa da água sanitária. Tá? É importante sempre ver o rótulo, porque a água sanitária ela tem que ser de 2 a 2,5%. É a mesma coisa lá para máscara. A diferença é que para máscara a gente usa 2 colheres, que é o tecido, e para alimento 1 colher. Tá? E depois enxágua em água corrente e aí está pronto para uso. Eu finalizei aqui essa parte, eu vou passar a palavra para a Juliana, mas antes de passar, queria ver com o Eduardo aí. Tem muitas dúvidas, Eduardo? Vamos abrir para as perguntas? Olá pessoal. Acredito que, na verdade, você acabou respondendo as perguntas ao longo do tempo. Tem uma aqui, na verdade, só que diz respeito a tempo de lavagem das mãos. Né? Então, que a pessoa fala que ela vai colocar um time para lavagem das mãos e qual que seria o tempo ideal aí da lavagem? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Assim, tem a periodicidade hoje, antigamente a gente, desculpa, nas legislações sanitárias se falava assim, que se você não tem
uma troca de atividade. Um exemplo, eu estou ali cozinhando, né? Não saí ali da área de cocção. De 1 em 1 hora eu tinha que parar para higienizar as mãos, mas é muito tempo. Hoje a gente está recomendando de 30 minutos no máximo. E aí, quando você vai lavar as mãos, que acho que é aquele slide que eu passei um pouco mais rápido, que eu falei, aqui tá, existe também um tempo, não adianta o cara abrir a torneira, né, esfregar a mão rapidinho ali e enxaguar, que tá, não. Então, o pessoal até brinca, canta um parabéns, tem que ter no mínimo 20 segundos. Tem que sim, tem que ter um tempo mínimo para o sabão fazer a ação dele, porque senão não vai ser eficaz. Eu estou desperdiçando água e produto, né? Então, a gente fala em torno ali de 20, 30 segundos ali para a pessoa estar higienizando a mão corretamente. Essa é uma etapa muito importante. Eu acho assim, para a teoria, você passar para o manipulador, tem que fazer na prática, tem que ler, né? Você pode explicar. Normalmente, cada pia de higiene de mãos ela tem que ter aquele adesivo de explica o passo a passo, mas depois levar ele para a prática e fazer na prática uma higiene de mãos. Bom, é isso aí. Acredito que foi só essa aí que tinha ficado. Podemos passar para o próximo ponto aí. Tá, então agora eu vou passar, você libera para a Juliana, então, compartilhar a tela dela? Tá liberado. Tem mais uma aqui. Enquanto a Juliana vai compartilhando a tela dela, tem uma última pergunta aqui da Andréia perguntando a respeito de se existe uma recomendação para lavar hortifruti, legumes e frutas com detergente. É uma coisa que está sendo vista aí na mídia. Então, enquanto a gente vai trocando aqui a apresentação, aí, Raquel, você vai respondendo. Boa pergunta aí da Andréia. Sim, tenho visto bastante na mídia, mas, assim, recomendação de vigilância sanitária não tem. Até porque, gente, o sabão, ele deixa resíduo. Então, a orientação é exatamente essa que eu falei aqui no slide. É enxaguar com água e fazer a imersão com um produto específico, né? Hoje, é o que eu falei, a gente vê muitas empresas têm já fornecedores e são cloro orgânico, cada um tem a sua concentração. O que a legislação fala assim, eu não trabalho com fornecedor específico, é como a gente faz em casa, né? Hoje, agora, a gente está clorando tudo que vem de mercado, de hortifruti. Então, é essa regrinha aí, é usar água sanitária de 1 colher para 1 litro de água. Mas o sabão não tem orientação pautada em vigilância sanitária para utilizar. Não, beleza. Então, agora fomos para... Podemos ir para o próximo ponto, já foram todas as perguntas. Juliana, se você quiser colocar em tela cheia, fica mais fácil aí. Certo. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Então, só para me apresentar, eu sou a Juliana Cominato. Como a Raquel comentou, nós trabalhamos juntas no Bureau Veritas. Eu sou supervisora na área de food e sou nutricionista também. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização das áreas, equipamentos e utensílios. E eu acho que para a gente começar a abordar esse assunto, é preciso entender o conceito de limpeza e desinfecção, né? Então, a limpeza, ela é a remoção da sujeira, tanto por meio manual como automatizado, onde a gente prepara aquela superfície para receber a desinfecção, que daí já é a remoção ou a diminuição dos micro-organismos. A higienização, ela já é essas duas etapas em conjunto, né? Então, para que a gente considere um equipamento, um utensílio ou superfície higienizado, ele precisa passar por essas etapas de limpeza e desinfecção que eu expliquei. E os produtos que são utilizados para isso, eles devem ser registrados pela Anvisa, então, um pouquinho mais para frente aí, a gente vai falar um pouco de quais são esses produtos. Então, o estabelecimento ele tem que verificar o seu programa de limpeza e discutir aí a necessidade do aumento da frequência, porque o processo de higienização em si, ele não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo que os restaurantes já estavam habituados a fazer, só que a diferença é que agora essa frequência ela tem que ser aumentada. E aí, principalmente para alguns utensílios, equipamentos e algumas áreas onde tem uma grande passagem de pessoas, um grande contato manual, então é justamente essas orientações que a gente vai falar um pouquinho agora. Uma outra coisa que é importante frisar é que o funcionário ele tem que estar capacitado para executar essas tarefas de limpeza, né? Porque esses produtos que a gente utiliza para fazer desinfecção, eles geralmente são muito fortes, ácidos, então eles podem causar diversos problemas, né? Dermatite, até alguns problemas respiratórios também sinalados diretamente. Então,
É importante que o manipulador utilize os EPIs necessários, né, que são as luvas nitrílicas de cano alto, óculos, bota de borracha, e é importante também seguir as instruções de uso e segurança recomendadas pelo fabricante, tanto dos produtos quanto dos EPIs também. Então, é essencial que esses funcionários eles estejam bem treinados nesse processo aí para não ter qualquer problema e também para manter a segurança. Os borrifadores e dispensadores de álcool 70% e outros desinfetantes que estão sendo utilizados, eles têm que ser abastecidos de acordo com o consumo diário e devem estar identificados, né? Isso é extremamente importante, porque às vezes se a gente deixa ali um dispensador sem identificação de qual produto é, pode até se tornar perigoso, né? Então, às vezes o funcionário não sabe o que é, pode acabar usando num local ali onde pode estar fazendo a contaminação de alguma área. Então, é extremamente que esses borrifadores estejam identificados. Além disso, a gente tem que manter também a frequência de higienização, porque é muito comum, né? A gente vê ali durante os processos, vai acabando o produto, aí o funcionário vai, abastece, e muitas vezes ele não higieniza aquele frasco. E aí ele pode estar até contaminando o produto que ele está utilizando justamente para o fim contrário, né? Para descontaminar algo. Então, é extremamente importante que se mantenha essa frequência de higienização dos borrifadores. Tem que ser utilizado panos descartáveis, né? Isso já é preconizado em algumas legislações, então tem que estar utilizando esses panos, eles até são mais práticos. É importante também realizar um mapeamento dos objetos, superfícies e itens em geral que possuem um grande contato manual, seja pelo funcionário ou pelo cliente, tá? Então precisa ter aí uma rotina de desinfecção ajustada para esses equipamentos e utensílios. E aí a gente colocou aí alguns exemplos, né? São as máquinas de cartão, mesas e bancadas de apoio, os totens de autoatendimento que já tem aquelas telas de touchscreen, né, do caixa, os teclados, maçanetas, corrimão, bandejas, cardápios, porta-contas, enfim, todos esses exemplos que a gente colocou aí, né? Então, todos eles têm que ter aí uma rotina de desinfecção ajustada, porque tem um grande contato manual ali durante a operação. Os utensílios, eles devem ser lavados em máquina de lavar louças. Aí, máquina de lavar louça, né, não tiver essa possibilidade, eles têm que ser lavados com detergente ali específico para o uso e a desinfecção tem que ser realizada com álcool 70% ou algum outro sanitizante que eles podem utilizar. Eu falei das máquinas de cartão, né? Uma sugestão aí é realizar até o envelopamento dessas máquinas com papel filme, porque isso facilita a higienização, né? E, além disso, ele também ajuda a não danificar a máquina, porque constantemente você está ali passando álcool, né, nessas máquinas, e aí elas podem até vir a serem danificadas. Então, por conta disso, a gente dá essa orientação aí para os clientes, muita gente já está fazendo isso. Deve ser intensificada também a frequência da higienização das instalações sanitárias, tanto do uso dos funcionários quanto dos clientes, as pias, as peças sanitárias, válvula de descarga, onde tem muito contato manual, os suportes de papel higiênico e papel toalha, maçanetas, interruptores. Então, o mesmo caso ali que eu falei anteriormente, né? São locais onde tem um grande contato manual ali. Então, precisa também ter intensificado essa rotina aí de higienização. Sempre dá preferência para o uso de temperos, molhos, condimentos e especiarias em embalagens individualizadas, que são sachês. Alguns locais, eles até já têm essa obrigatoriedade em legislação, né? Mas quando não for possível essa opção de utilizar o sachê, é preciso dar uma atenção maior também à desinfecção desses utensílios. Então, toda vez que eu for trocar ali os galheteiros, aqueles utensílios de ketchup, mostarda, muito comum em hamburgueria e restaurante, toda vez que a gente for abastecer com um novo produto, então, estar realizando aí a higienização desse utensílio. Os talheres e guardanapos de papel, eles também devem ser embalados para garantir aí a proteção, né, a segurança do utensílio. Não deixar guardanapos de tecido exposto na mesa, colocar somente quando o cliente se sentar mesmo, né, para consumir. As toalhas de mesa, elas têm que ser trocadas a cada uso, elas não podem ser aproveitadas aí de um atendimento para o outro.
Essa questão dos guardanapos e a troca de toalha a cada atendimento, até então elas não faziam muito bem parte da rotina aí dos restaurantes, né? Porque as toalhas de mesa, elas não eram trocadas a cada uso, mas com essa nova adaptação aí que a gente está tendo que fazer, né, de diversos procedimentos, isso está sendo recomendado. Então, como a Raquel falou lá no começo, a capacitação, ela é extremamente importante, né? Porque a sua equipe ali do salão, os garçons, eles têm que estar bem treinados nesses procedimentos para garantir que eles, né, acabem funcionando. Porque senão vai acabar esquecendo, vai ali fazendo conforme a rotina, como sempre fez, e aí acaba não garantindo aí essa segurança. Falando um pouquinho aí da higienização de uniformes, as toalhas de mesa e os guardanapos, na maioria dos restaurantes, a lavagem do uniforme, ela acaba sendo a responsabilidade do funcionário mesmo, né? Então, a gente já falou ali, a Raquel comentou que ele tem que ser trocado diariamente, esse uniforme. Então, para isso, também o funcionário ele precisa receber um número suficiente, né? De camiseta, calça, avental, enfim, para garantir essa troca. Então, o gerente ou o dono do estabelecimento, ele tem que, né, prestar atenção aí nessa questão, porque ele tem que garantir essa troca diária, o funcionário tem que realizar a troca, mas ele também tem que dar ferramentas para isso, né? É importante também, pessoal, dar uma orientação, né, de lavagem desses uniformes para o funcionário, já que ele vai estar fazendo a lavagem na casa dele. Então, utilizar água e sabão, se puder, o cloro, e passar com ferro quente para garantir aí o contato com uma alta temperatura. Pode até parecer um pouco óbvio e até simples, né, a gente dar essas orientações, mas a gente tem que pensar que muitas vezes o funcionário ele não tem esse conhecimento, ou até mesmo ele não tem assim, uma questão econômica muito agradável, né, para usar um produto mais específico. Então, assim, tem que ser orientado no processo mais simples possível para ele poder garantir aí que o uniforme dele esteja limpo para ele usar durante o horário dele ali de trabalho. Já as toalhas de mesa, os guardanapos de tecido e as demais rouparias, né, que possam vir a ser utilizadas no estabelecimento, a gente recomenda a mesma lavagem profissional, né, através de uma lavanderia, porque a lavanderia, ela já usa ali os produtos com alta performance para limpeza e desinfecção, e eles também já utilizam a água quente no tempo e temperatura adequada. Na nota técnica 47 da Anvisa, que fala do uso de EPI, já até indica ali uma orientação para essa questão da lavagem, né? Que é a lavagem com a temperatura, com a água na temperatura em torno de 60 graus por pelo menos 30 minutos. Tá? Então, as lavanderias, creio que já estão também adaptadas aí a essa legislação. Como eu falei, a gente vai citar aqui alguns produtos de limpeza que são recomendados pela Anvisa, né? Então, é muito importante verificar aí as informações de uso nos rótulos, porque um produto geralmente não pode ser utilizado com outro em conjunto. Então, sempre está verificando aí todas as informações de uso dos rótulos deles. Então, para a limpeza, o que é preconizado aí pela Anvisa, né? Sabão, detergentes, limpadores multiuso desengordurantes, os limpa-vidros à base de álcool, e aí todas essas informações de produtos a gente tirou, até coloquei a fonte aí da nota técnica, número 48 da Anvisa, que é um documento orientativo para a produção segura de alimentos durante a pandemia. Para a desinfecção, a Anvisa recomenda o hipoclorito de sódio a 1%, que, ou seja, né, é água sanitária aí na diluição e o tempo recomendado no rótulo. A Raquel já até falou bastante sobre isso anteriormente. O álcool 70%, líquido ou em gel, e os próprios desinfetantes aí, desde que seguidas as orientações do rótulo. Ainda para desinfecção das superfícies, tem produtos que são bastante utilizados, como o peróxido de hidrogênio, o quaternário de amônio, ácido paracético e a iodopovidona. Tá? Essas informações também eu tirei de uma nota técnica da Anvisa, que é a número 26, que são as recomendações sobre os produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção das superfícies. Então, como eu falei ali a questão dos rótulos, né, que é importante, porque muitas dessas substâncias não podem ser usadas em conjunto, que é o caso do quaternário de amônio, ele não pode ser usado junto com o hipoclorito. Essa informação está até presente aí na nota técnica, então é importante também ter as FISPICs desses produtos aí dentro do estabelecimento, até para fins de órgãos de fiscalização, de visitas, então é sempre recomendado manter essas fichas técnicas aí de produtos. E uma pergunta que eu achei interessante trazer é por que usar o álcool 70%, né, e não o 46% ou o 90%?
Na verdade, o álcool 70% ele ficou durante um tempo proibido de ser comercializado, em razão até do número de acidentes, porque ele é um produto altamente inflamável, então tinha muita questão de acidentes, assim, com incêndio, então ele ficou um tempo aí proibido de ser comercializado. Mas agora, com essa questão da pandemia, como ele tem uma ação muito eficaz, né, como desinfetante, então viu-se aí a necessidade de voltar a fazer a comercialização. Então agora essa autorização já está ok, você pode utilizar, e ele está sendo comercializado em embalagens de até 1 litro, né, porque ele é altamente eficaz aí nas ações de prevenção do Covid. E, além de ser muito eficaz, ele tem um custo baixo, então esse é um ponto positivo, né? E ele tem uma ação rápida também. E o que o álcool faz? Ele tem a ação de quebrar ali a membrana lipídica que envolve o vírus, né? Ele chega até o núcleo do vírus e ele mata. Então, e já o álcool 46, ele não tem essa ação, dessa quebra da membrana lipídica. E, em contrapartida, o 90%, ele evapora tão rápido que ele não chega nem a se fixar na superfície. Então, por isso, às vezes, não dá nem tempo de ter toda essa ação. Então, por isso que é o álcool 70% que é o mais indicado aí para fazer a desinfecção. A gente quis trazer aí para conhecimento alguns procedimentos de limpeza profissional que estão sendo muito divulgados, né, pelas empresas especializadas em limpeza e controle de pragas. É claro que eu não sou especialista nesse assunto, então eu procurei me inteirar um pouco desses processos e trazer algumas questões aí para a gente poder discutir, né, e até pensar assim nas questões de custo-benefício e tudo mais. Então, um procedimento que tem sido muito usado, até por alguns dos nossos clientes, é o da nebulização, né? Então, o que é a nebulização? Ele é um processo realizado por uma empresa especializada, e tem que ser uma empresa especializada, porque tem que utilizar aí um EPI específico, né, para essa atividade, e no momento dessa pulverização não pode ter pessoas no local. Então, precisa ser feito por uma empresa mesmo. Esse equipamento ele gera uma névoa com sanitizante. O quaternário de amônio, ele geralmente é o mais utilizado, mas não necessariamente precisa ser ele, tá? Pode ser utilizado aí outras substâncias sanitizantes. E só que essa nebulização, ela tem que ser tratada como um complemento ao trabalho normal de higienização, tá? Então, é preciso limpar, desinfetar superfícies, né? Preparar, e aí só então entrar com esse processo, porque esse processo aí, ele promete atingir as áreas de difícil acesso. Então, os cantinhos, as frestas, onde muitas vezes ali a limpeza não alcança, esse processo acaba sendo eficaz para isso, tá? Ele é sim eficaz, mas ele precisa ter uma periodicidade frequente também, senão não adianta, né? O que é sugerido aí é de estar fazendo por pelo menos 2 vezes na semana. Só que o que a gente tem que pensar, tem que até tomar um pouco aí de cuidado, é que tem muito comércio em torno desse assunto, né? Então, as empresas, elas acabam, às vezes, até vendendo, assim, como um processo milagroso, né? Só que não existe milagre. Então, é como eu falei, esse processo, ele não minimiza o fato de você ter que limpar e desinfetar mesmo as superfícies, tá? Porque muita gente acaba pensando, então se eu fizer ali o meu processo de nebulização, eu não preciso me preocupar com limpeza, meu ambiente vai estar seguro. E, na verdade, não é isso, tá? A gente precisa, é um conjunto, na verdade, é como se fosse um plus, né? Um plus a mais em relação às atividades de limpeza que o estabelecimento já faz. E outra coisa também, a partir do momento que você fez a nebulização, abriu ali o estabelecimento, os funcionários, os clientes que vão entrar no local, eles podem ali estar contaminados com vírus, e aí eles vão trazer novamente os vírus para as superfícies. Então, assim, não é nenhum processo milagroso. É claro que ele não garante 100% que o local vai estar seguro. Um outro que tem sido muito comentado aí, na verdade é a bola da vez, né, é o ozônio. Ele já é até utilizado há algum tempo pela rede hoteleira, então, para retirar fungos e odor dos quartos, mas agora ele está sendo bastante veiculado aí para a área de alimentos, né? Então, o que é o ozônio? Ele é produzido através de um gerador que capta o oxigênio do ar, que em contato com a energia elétrica forma o gás ozônio. Como eu falei, ele é bastante utilizado aí pela rede hoteleira, mas agora a gente está ouvindo muito falar assim, do uso do ozônio para os serviços de alimentação. Entretanto, né, a Anvisa ali, ela registra até nas notas técnicas dela que o ozônio, ele não tem qualquer comprovação ou registro de ser um produto para uso desinfetante, tá? Então, ele tem que ser utilizado combinado com outros processos de higienização,
assim como eu já falei, e ele, assim, ele não é que eu vou usar o ozônio e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Da mesma maneira que a nebulização, você tem que garantir todos os processos. E assim, em relação a custo-benefício, ele acaba sendo um pouco mais caro do que os outros processos, tá? Então, você precisa avaliar aí o que se adequa mais ao teu estabelecimento. O ozônio, ele está sendo usado também nos alimentos para conservação e até para sanitização, né? Eu me inteirei um pouco do assunto e eu vi que tem alguns estabelecimentos que utilizam ali, tem uma máquina, um gerador de ozônio e coloca em contato com a água e aí os alimentos, eles ficam ali imersos, né? Nessa água onde fica um aparelho ali liberando o ozônio na água, tá? Mas, como eu falei, não é um processo assim muito acessível, a máquina custa um pouco caro, então, assim, não é uma coisa que está disponível aí para qualquer serviço. Fora esses dois que eu comentei, a gente ainda tem os tapetes sanitizantes, né? Eles têm sido implantados para desinfetar as solas dos sapatos, para o usuário que entra ali no ambiente. Não tem nenhuma proibição desse tapete pela Anvisa, né? Mas o uso dele pode ser questionável, porque o estabelecimento ele vai precisar ficar atento ali à reposição constante, já que com um número muito alto ali de pessoas que vão acabar entrando, né? Aquela alta rotatividade, o princípio ativo ele acaba se perdendo rapidamente, então acaba perdendo efetividade. Então precisa ver até que ponto também esse tapete sanitizante pode ser ideal aí para estar sendo utilizado. E os túneis de desinfecção, né, que também muito tem se falado, a Anvisa até emitiu uma nota técnica, que é a 38, que fala um pouquinho da desinfecção de pessoas em ambientes públicos e hospitais durante a pandemia. Então, nessa nota, a Anvisa está reprovando o uso, né, em pessoas, porque se trata de uma aplicação aí de um produto saneante que entra em contato com a pele, com os olhos, com as mucosas, sem que a gente tenha qualquer conhecimento sobre os problemas que esse contato aí pode vir a causar para o ser humano, né? Então, não tem nenhum laudo aí que diga que esse procedimento seja mesmo efetivo. Então, não está sendo, o uso dele está sendo até reprovado aí pela Anvisa. Tem uma exceção nessa nota, né? Alguns hospitais estão utilizando os túneis de desinfecção para os uniformes, fardamento, aventais e de EPIs, e para esse fim, ok, está sendo bem eficaz. Então, a nota ela tem essa exceção aí, tá? De estar sendo utilizado para a higienização de uniformes. Fora esses que eu citei, a gente até tem outros, né, que estão sendo recomendados, que é o caso da desinfecção por raio ultravioleta, por exemplo. Mas eu trouxe aqui, né, tem vários, eu não ia trazer todos, eu trouxe só os que estão sendo mais veiculados aí mesmo para os serviços de alimentação. E para a gente finalizar, falando um pouquinho da questão de recebimento, é importante verificar com os fornecedores, então, quais são os procedimentos que eles estão utilizando aí para a prevenção do corona, né, na distribuição da matéria-prima que é entregue ao estabelecimento. Então, é extremamente importante que você entre em contato com eles para ver quais são essas medidas aí que estão sendo adotadas. E ali no teu estabelecimento, você tem que tomar alguns cuidados ali durante o recebimento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O funcionário que estiver realizando o recebimento, ele tem que ser orientado quanto ao distanciamento mínimo de 1,5 metro. Tem várias, nas próprias notas técnicas da Anvisa, ou até mesmo em alguns materiais do Ministério da Saúde, se fala aí de distanciamento de 1 metro, 2 metros, então tem algumas divergências, tá? Então a gente preconizou aí de 1,5 metro, que é um meio termo aí, mas existem também outros distanciamentos, né? Então ele tem que garantir que ele esteja fazendo esse distanciamento entre ele e o entregador, e ambos devem fazer o uso da máscara de proteção durante esse processo. Tem que reforçar também, realizar com antecedência a higienização da área de recebimento. Eu não estou falando só da área em si, né? Mas isso também engloba os carrinhos, os pallets, estrados ali de apoio, balança. Então, assim, realizar uma higienização mesmo ali de tudo que está envolvido no processo do recebimento, tá? E reforçar também ali com os funcionários, os carregadores e os motoristas, que antes do início, que eles façam a higienização das mãos. Se não tiver uma pia ali disponível no local, que nem sempre tem, então pelo menos manter ali um dispensador de álcool e gel 70% no local estratégico para que eles possam estar fazendo essa higienização das mãos. Não deixar as caixas diretamente sobre o piso,
Finalizado o recebimento, toda a área tem que ser higienizada. E aí que vem, né, toda a questão aí das mudanças, né, no processo de recebimento, que é durante o armazenamento mesmo. Então, a gente vai retirar as embalagens secundárias, são caixas de papelão, os plásticos envoltórios, e as terciárias também, que são, né, eu coloquei alguns exemplos aqui, sacolas plásticas, papel. Então, a gente vai realizar o descarte adequado antes de estar armazenando esses produtos, e na impossibilidade do descarte, eu não consigo descartar a caixa, ou não posso descartar esse plástico, não descarta, mas pelo menos você tem que manter ali a higienização com álcool 70%. Tá? Para as embalagens primárias, aí eu coloquei alguns exemplos, vidros, latas, plásticos rígidos, eles podem estar sendo higienizados com água e detergente, né, ou álcool 70%, e as embalagens flexíveis, que aí tem vários exemplos, né, podem ser aquelas embalagens de papel, como, por exemplo, sei lá, daquelas que vem a farinha de trigo, por exemplo, ou aquelas sacarias, né, que é de um material ali de juta, que chama, né, que geralmente a gente usa para batatas, legumes. Eles são muito difíceis de higienizar, na verdade são impossíveis de higienizar, né? O papel porque danifica e aquele saco porque não é um material higienizável. Então, se não tiver outro jeito, a gente procura só, ou então guardar segregado, né? E aí higieniza a superfície onde foi deixado essas embalagens, higieniza ali com álcool 70%, e depois também reforça a lavagem das mãos após o manuseio delas. O procedimento de recebimento, na verdade, ele foi um dos que mais sofreram um impacto, né, com toda essa questão aí de pandemia Covid-19. Né, ele causou aí diversas mudanças para o serviço de alimentação, porque engloba muitos processos de limpeza, né, que até então faziam parte ali da rotina do recebimento. Até para a gente, como consumidor em casa, é difícil, né? A gente vai no mercado, compra, e aí quando chega em casa demora horas para guardar as compras. No estabelecimento de alimento não é diferente. Né? Ali fazia ali muitas vezes o processo de recebimento com aquela rapidez e agora você perde um tempo, tendo que higienizar todas as embalagens e tudo mais. Então, eu acredito que foi um procedimento que teve maior impacto aí, né? Então, ele tem que ser bem planejado, bem pensado, tem que avaliar também a quantidade de funcionários que você vai colocar para realizar o recebimento, porque você precisa garantir que ele seja feito de forma segura, e às vezes se você deixa só um funcionário para realizar todos esses processos, ele acaba meio que não conseguindo ali na rapidez, na pressa, né, no momento ali da correria, de fazer todos esses processos, e aí acaba que não mantém essa segurança. Então, eu acredito que o recebimento sofreu muito impacto por isso, porque você vai ter que planejar muito bem ele e deixar ali uma quantidade de funcionários que possam garantir que esses procedimentos estão sendo feitos de forma segura. E aí a gente colocou algumas referências que nós utilizamos aí para a elaboração desse material, né? Então, RDC 216, e as notas técnicas da Anvisa, e todas essas notas que a gente citou ao longo da apresentação, né? As notas mais novas que saíram, e também as recomendações aí sobre uso de luvas e máscaras, enfim, tá? Não sei, Eduardo, tem muitas dúvidas aí no chat? Vou abrir aqui. Vamos lá, temos algumas aqui, algumas a gente pode inclusive responder de parzinho. Uma delas diz o seguinte, né, se os colaboradores são obrigados a usarem somente as máscaras que são fornecidas pela empresa, ou ele pode trazer de casa. Vamos fazer assim, você responde do ponto de vista de segurança de alimentos, eu respondo do ponto de vista de segurança do trabalho. Vamos lá. Bom, na verdade, como a gente já tinha comentado, né? Muitas vezes a gente não sabe qual que é a condição ali econômica do colaborador. Então, ali dentro do estabelecimento, você tem que ceder o uso do EPI dele para o uso da atividade, né? Então, ele tem que utilizar o EPI que você está fornecendo, mas também não impede dele utilizar o EPI que ele trouxe, mas aí ele precisa estar garantido que a higienização foi feita corretamente, né? Então, a garantia de que essa higienização foi feita de forma segura ele está utilizando ali o EPI que você está cedendo ali do estabelecimento mesmo. Eu acho que convém a empresa tem que ter uma preocupação, na realidade, também de demonstrar que está atendendo a legislação toda que é associada a isso. Então, além da questão de você ter ou não controle, ou demonstrar ou não controle em cima da higienização daquela peça, você também tem que demonstrar que você está cumprindo com as determinações relacionadas à segurança do trabalho.
embora essas máscaras de tecido não sejam consideradas EPI, e, portanto, elas ficam num limbo, uma vez que você tem uma regulamentação, mas aquilo não é considerado como EPI, mesmo assim, em termos de gestão, em termos de demonstração de compromisso e de regulamentação da organização, é importante que a empresa forneça isso e controle a higienização. Então, juntando aí as duas coisas, convém que seja feito, né, que seja fornecido. Sim. Bom, tem algumas coisas que são específicas, por exemplo, que o pessoal está colocando aqui a respeito de se eu posso, por exemplo, se eu posso usar toalhas, guardanapos de papel, se eu tenho que usar de tecido, e se eu posso deixar, por exemplo, a mesa pronta. Se eu posso colocar, por exemplo, num restaurante, por exemplo, deixar a louça disponível já na mesa. A gente até falou sobre isso aí, né? Na verdade, não, tá? Agora, com essa questão aí da Covid-19, a gente teve algumas mudanças nessas orientações, né, das mesas. Então, é como eu falei, você vai colocar ali os guardanapos, só no momento que o cliente se sentar mesmo, a louça se puder também, porque todas essas coisas, elas vão, se você deixar já a mesa pronta, elas vão estar ali suscetíveis, né, a ter uma contaminação. Então, na verdade, é bom você tá montando a mesa ali só no momento que o cliente se senta. E para as toalhas, a mesma coisa, né? Então, vai ter que ter uma troca aí da toalha de uma troca de cliente para outra. Então, por isso que eu falei que é extremamente importante treinar aí os funcionários do salão para que eles possam estar garantindo todos esses procedimentos, né? Porque houve uma grande mudança, já que isso não fazia parte ali da rotina deles. Isso aí. Tem perguntas a respeito da proteção facial, né? Que alguns chamam de viseira, outros de face shield. Então, de como higienizar. Se quiser comentar. O Face Shield, o bom dele é que ele é muito fácil de ser higienizado, né? Você pode lavar ele ali com água e sabão, e aí depois realiza a desinfecção com álcool 70%. E é ali rápido, né? Você já higieniza e já pode usar, diferente da máscara, que tem todo um procedimento, né? A máscara de pano. Era essa a pergunta? Orientações de higienização mesmo, né? Não, é isso mesmo. Complementando aqui, tomar um pouquinho de cuidado só, porque está tendo, digamos assim, uma popularização aí dos fabricantes desse tipo de equipamento. E os materiais estão variando bastante. Então, tem alguns materiais que são solúveis em álcool. Então, quando você passa o álcool 70, você deixa o material opaco. Então, você tem alguns que chegam a formar fio, né? Então, não é a material é porcaria. Não, o material não é porcaria. O material ele é solúvel em álcool. É só essa questão. Só tem que, de repente, testa num pedacinho antes. Legal isso, Eduardo, que você colocou, porque a gente tem cliente que está adotando Face Shield, né? Principalmente para aqueles que ficam em contato direto com o cliente, e o fornecedor falou exatamente isso, para não passar o álcool 70, para higienizar com água e sabão, e tem que tomar muito cuidado para não ser aquele lado, uma bucha abrasiva, né? Então tem que ser a esponjinha, vamos falar da esponjinha verde e amarela, aquele lado bem macio, porque aquilo ali é um acrílico, né? E ele vai riscar. E aí você depois, para sanitizar, borrifa um sanitizante, né? Que usa ali dentro do restaurante, mas para não usar o álcool 70. Só que aí eu não sei, né? Gostei da tua explicação aí, mas aí eu não sei se isso vale para 100% dos face shield ou não. Acredito que não, né? Alguns são resistentes ao álcool. Alguns sim, outros não. Depende depende do material que está sendo utilizado, né? Do plástico que está sendo utilizado. Porque realmente faz diferença. Se você só descobre depois que você já encheu aquele pano com álcool 70 e deu aquela boa passada na proteção facial, e aí você descobriu que perdeu o equipamento. Então, essa questão. Tem algumas perguntas aqui a respeito de ultravioleta. Passou lá para trás, mas ultravioleta usado no processo de desinfecção. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, eu posso complementar. Assim, Eduardo, a gente sabe que tem esse procedimento aí com raio ultravioleta, a gente não se aprofundou muito, eu só citei, né, a gente trouxe aí os que estão sendo mais veiculados aí nos serviços de alimentação, que foram aqueles que eu passei. Então, assim, não tenho muito conhecimento sobre essa questão aí do raio, da desinfecção pelo raio ultravioleta. Não sei se a Raquel
leu alguma coisa, possui alguma informação sobre isso. Não tenho. Não tenho, assim, uma visão crítica sobre isso. Não, também não tenho. A Tá gente sendo sabe que tem, o pessoal está usando, mas tecnicamente não sei responder. Tem bastante gente usando. Apareceu um vídeo que acabou circulando pelo WhatsApp numa grande rede de supermercado, que você coloca o carrinho com as compras dentro de uma câmara, onde você usa aí os raios ultravioleta para fazer uma desinfecção. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu trabalhei bastante tempo com raio ultravioleta para desinfecção de água e não é um dos métodos mais seguros. Então, embora ele seja eficaz para quando você tem uma superfície, ele tem que realmente estar bem próximo, a fonte do ultravioleta tem que estar bem próximo, o comprimento de onda do raio ultravioleta tem que ser um comprimento de onda específico, e se ele estiver mais afastado, ele não tem energia suficiente para degradar o micro-organismo, seja lá ele qual for, vírus, bactéria. Então, realmente acaba não funcionando. Então, não funciona em todas as situações. Então, você pode usar quando você tem uma superfície lisa, abrangente, e a fonte fica bem próxima. Complementando a pergunta sobre para uso de água. O ultravioleta, ele é sim eficaz para a água, mas a fonte de ultravioleta ela tem que estar no centro de uma tubulação e o raio dessa tubulação tem que ser muito pequeno. Então, na realidade, você restringe bastante o porte do equipamento que você está usando para, por exemplo, tratar essa água. Mas sim, ele é eficaz, sim, tanto para ação em termos de micro-organismos, como para redução, por exemplo, de teor de carbono, para alguns usos específicos. Então, funciona. Mas, assim, para o uso aqui do foco que a gente está tomando, para coronavírus, etc., como você, por exemplo, num carrinho de supermercado, onde você tem o saco, né, a sacolinha, e embaixo você só consegue, na verdade, incidir a ultravioleta na parte mais superior do carrinho ou nas laterais. Aquilo que tem dentro não pega. Então, se não pega o raio ultravioleta, você não promoveu nenhum tipo de sanitização ali. É bem psicológico o efeito, na verdade, a não ser que você tenha poucos, uma compra bem pequenininha, né? Se você tiver com o carrinho cheio, ele não vai funcionar. Tem uma pergunta aqui sobre micro-ondas, se micro-ondas pode eliminar o coronavírus. Porque o corona, ele é inativado aí acima de 37, 40, não é? Graus. 40 graus, né? E aí tudo vai da temperatura. É a temperatura de cocção que inativa ele, né? Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a Raquel, obrigado a Juliana. Eu espero que Obrigada vocês a você, tenham... Então tá bom, gente. Muito obrigado e até a próxima. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem, 15 horas, tem mais um.